O assunto é cibersegurança pragmática, baseada em IA e automação de defesa. É muito bom ter a companhia de vocês em mais essa análise detalhada. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa mudança gigantesca que está rolando no mercado agora mesmo. Sabe aquele discurso super técnico e isolado de cibersegurança que a gente ouvia antigamente? Pois é, ele simplesmente não dá mais conta do recado. A gente está saindo de uma abordagem puramente teórica e entrando numa era de pragmatismo puro. E faz todo sentido, não é? A pressão por respostas rápidas em ambientes digitais super complexos, junto com equipes cada vez mais enxutas, forçou essa evolução. E isso muda absolutamente tudo. O jeito como as empresas detectam ameaças, como elas respondem, aprendem e principalmente como tomam aquelas decisões cruciais no calor do momento. Bom, para mapear essa nossa jornada de hoje, a gente vai passar por 5 pontos bem diretos. 1. A nova realidade da defesa. 2. A IA como aceleradora, não como mágica. 3. O grande risco da falsa maturidade. 4. A cultura como camada de defesa. E por fim, o número 5, resiliência, que é basicamente como sobreviver ao inevitável. Vamos nessa? Para começar, a gente precisa encarar um fato duro. O discurso puramente técnico, sozinho, não salva o dia de ninguém. Imagina só o cenário. Um analista com milhares de alertas piscando em vermelho na tela ao mesmo tempo. Saber operar uma ferramenta nova ou decorar um monte de jargão de tecnologia não resolve esse caos. A maturidade que o mundo real exige da gente hoje passa por saber usar a tecnologia com um baita critério. Tem que entender o contexto dos eventos reais, filtrar aquele ruído constante, conseguir responder a incidentes com a pressão lá no teto e o mais vital de tudo, manter a empresa rodando enquanto o ataque ainda está acontecendo. Essa necessidade de ter algo prático e urgente é exatamente o que está desenhando as defesas corporativas modernas. Então vamos entrar na nossa primeira etapa, a nova realidade da defesa e esse novo paradigma da proteção digital. A parada aqui é a seguinte, o cenário de hoje exige que as ferramentas parem de tentar só erguer muros estáticos e comecem a agir de um jeito bem dinâmico para sustentar o negócio de pé. E isso escancara uma das maiores confusões do momento, que é aquela ilusão de que a inteligência artificial e a automação são uma espécie de solução mágica. Sabe, aquela ideia de uma caixa preta que você instala e de repente ela resolve tudo sozinha sem nenhum humano por perto. Mas não é assim que funciona. Na vida real, elas são aceleradoras de defesa. Imagina que elas são o acelerador de um carro de altíssima performance. Essas tecnologias multiplicam a capacidade da equipe, cobrem buracos na operação e deixam a defesa absurdamente mais eficiente. Só que tem um detalhe. Se um piloto experiente no volante pisar nesse acelerador, só vai amplificar os erros, gerar superficialidade e criar uma confiança cega super perigosa. A tecnologia, no fim das contas, não substitui uma base bem feita. Ela exige uma base melhor ainda. O que nos leva ao nosso segundo ponto, o risco da falsa maturidade, e como a IA generativa pode ser uma verdadeira faca de dois gumes. Olha, não dá para negar que IA generativa já tomou conta da cibersegurança e hoje atua forte no treinamento da galera mais técnica. Mas aí eu pergunto para vocês, será que velocidade é sempre sinônimo de preparo? Pensa bem. Copilotos, assistentes e modelos conseguem explicar coisas ultracomplexas, sugerir correções de código, resumir vulnerabilidades e propor respostas em frações de segundo. No mercado que sofre todo dia com a falta de talentos, isso tem um valor inestimável para ganhar tempo. Mas a gente não pode de jeito nenhum confundir velocidade com bagagem real. Pegar uma resposta ultra rápida de uma máquina não quer dizer que o profissional construiu o pensamento crítico necessário para entender os porquês por trás daquela tela. Fica bem nítido o contraste aqui. De um lado, a velocidade de aprendizado que a IA entrega cria uns atalhos incríveis. O problema é que, muitas vezes, isso acaba virando pura superficialidade. Se a IA te dá uma resposta que parece certa, mas você não entende direito ou aplica totalmente fora do contexto da sua empresa, sabe o que acontece? Você reforça o pior cenário possível, a ilusão do conhecimento. Do outro lado da moeda, a gente tem o discernimento técnico, que exige um ritmo um pouquinho mais lento, mas é ele que constrói a visão crítica de verdade, a prática, aquele entendimento profundo. Usada com critério, a IA é uma baita aliada. Agora, se for usada como um atalho absoluto para pular parte do estudo real e da orientação prática, ela só vai empacotar a superficialidade, num formato mais moderno, sem resolver a raiz do problema. E é por isso que a gente entra no nosso terceiro ponto, a cultura como camada de defesa, indo muito além daquele treinamento genérico de todo ano. Fica muito claro que com a falta crônica de especialistas de TI no mercado, não dá mais para jogar o peso da segurança de uma corporação inteira só nas costas da equipe técnica trancada numa sala. A defesa ganha uma força absurda quando a gente integra os chamados firewalls humanos. Eu estou falando do pessoal do RH, do financeiro, do jurídico, de vendas e operações. Eles não são só departamentos de apoio. Imagina um recrutador do RH analisando um currículo em anexo, ou a pessoa do financeiro checando um boleto.
Cada clique, cada pequena interação dessas no dia a dia lida com acessos que podem literalmente abrir ou fechar as portas para uma invasão. Quando a percepção de risco engloba a empresa toda, isso se transforma numa camada de defesa distribuída que não tem preço. A mentalidade que a gente precisa virar na cabeça se resume nisto. Cultura de segurança não é discurso de apoio, é a extensão prática da defesa. O mais triste é ver que muitas iniciativas ainda tratam a segurança como se fosse uma campanha de marketing interna. Aqueles comunicados gigantes por e-mail e treinamentos super genéricos quase nunca constroem a maturidade que o mercado exige hoje. O que faz a diferença real é a vivência diária. É o colaborador lá na ponta entender os sinais práticos de risco. Saber sacar quando um e-mail falso está fazendo uma pressão manipulativa, conseguir tomar uma decisão melhor na hora da dúvida e principalmente perceber que a segurança da informação é parte integrante do trabalho de todo mundo, não um obstáculo chato. Avançando para o nosso quarto e último grande pilar, resiliência. É sobre sobreviver ao inevitável. Esse é o resultado verdadeiro e final de uma segurança pragmática. Aqui a gente bate de frente com uma verdade absoluta da cibersegurança contemporânea. A barreira perfeita simplesmente não existe, e a tecnologia vai falhar em algum momento. É inevitável. As pessoas vão cometer erros genuínos e os controles de segurança vão ser contornados. É por isso que a maior demonstração de maturidade que uma empresa pode dar hoje atende pelo nome de resiliência cibernética. A gente está falando da capacidade orquestrada, de responder, conter a ameaça, conseguir continuar operando os processos críticos e recuperar os sistemas afetados, causando o menor impacto possível. O foco sai um pouco da obsessão pelas ferramentas puras. Para ter uma resiliência de respeito, precisa de visão ampla de negócio e da capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão extrema. Não para se esconder da falha, mas para lidar com ela de peito aberto e proteger o fluxo da empresa. E os passos para garantir essa continuidade são muito claros. Responder, conter, continuar operando e recuperar. Quando a coisa fica feia de verdade e o incidente vira uma crise nos negócios, o que vai segurar a organização em pé não são só os algoritmos automáticos ou a triagem super rápida da IA. O que salva a pátria é a qualidade da estrutura humana e orgânica que a empresa construiu muito antes dessa crise começar. As responsabilidades têm que estar perfeitamente claras, os fluxos de trabalho precisam ser maduros e o preparo das pessoas tem que estar afiadíssimo, garantindo que todo mundo saiba o que fazer no exato segundo em que um ataque grave acontece. Olha, não existe ferramenta no mundo que faça isso sozinha. Para finalizar a nossa análise, eu quero deixar uma reflexão profunda para vocês. O que acontece quando a tecnologia falha de vez e o prejuízo bate à sua porta? A defesa corporativa mais inteligente que a gente tem hoje não é aquela que tenta vender a falsa promessa de bloquear absolutamente todos os ataques. A defesa superior, de verdade, é a pragmática. É aquela que combina o poder extraordinário da automação e da inteligência artificial com um rigoroso discernimento humano e uma resiliência operacional que aguenta qualquer tranco. É exatamente assim que uma organização se mantém protegida e funcionando, mesmo quando o pior já aconteceu. Obrigado por assistir, participe deixando seu comentário.